Graça e paz, amados irmãos e amigos. A Constante TV é uma TV missionária, é uma TV comprometida em comunicar o Evangelho para a glória de Deus. Hoje, segunda-feira, abrindo a grade de programações, o programa Aroma de Vida, programa comprometido com a exposição bíblica da Palavra de Deus. Deus nos mandou pregar o Evangelho e ele precisa ser exposto. Expor as Escrituras implica em deixá-las falar, explicar, aplicar, ilustrar. É uma pregação a serviço da Palavra de Deus. E essa é a nossa proposta, estudar livros completos da Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Agora, estamos estudando a primeira carta de Pedro e eu quero convidar você a alistar-se no nosso exército. Você pode entrar no canal da igreja do YouTube e você pode inscrever-se, você pode curtir, você pode compartilhar e você pode assinar. Você pode ativar o sino para que todas as novas programações você receba. Compartilhe, assim você estará evangelizando e estará integrando este exército de comunicadores do Evangelho para a glória do Deus bendito. Hoje nós estudaremos o precioso versículo 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 10. Diz assim a palavra de Deus: antigamente não éreis povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Que texto magnífico da palavra de Deus. Pedro já nos ensinou sobre a salvação. Ele já nos ensinou sobre os deveres dos salvos. Ele nos explicou quem são os cristãos, o que a igreja é e qual a sua missão. Vamos recordar? Então, os cristãos são aqueles que Deus regenerou. Já aprendemos isso no capítulo 1. Deus também é aquele que nos redimiu, nós somos os resgatados. Deus nos purificou, nós somos os purificados, nós somos pedras vivas. Os cristãos são, todo cristão é e todos os cristãos são. E a igreja? A igreja é casa espiritual ou templo espiritual. A igreja é sacerdócio santo. A igreja é geração eleita. A igreja é sacerdócio real. A igreja é nação santa. A igreja é povo de propriedade exclusiva de Deus. E qual é a missão da igreja? Nós também já vimos e estamos recordando que a missão da igreja é oferecer sacrifícios espirituais que sejam agradáveis a Deus através de Cristo e também anunciar as grandezas de Deus. Quem é Deus? Deus é aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Além de descrever quem são os cristãos, quem é a igreja e sua missão, Pedro também deixou claro que Jesus é a pedra viva, eleita, preciosa, ela é a pedra angular e ela é a pedra principal. E através desta metáfora, ele está dizendo que Jesus é o alicerce que fundamenta a vida, a fé, a salvação e a igreja. É o sólido fundamento sobre o qual tudo é construído por Deus. Isso para os que creem. E para os descrentes, Pedro muda a metáfora, continua a metáfora da pedra. Mas agora não é mais a pedra
que serve de fundamento para alicerçar a construção. Mas aquela pedra na qual as pessoas tropeçam é aquela rocha que causa a queda para os descrentes, porque eles desobedecem à palavra, tropeçam na palavra e caem por causa da rocha. Então, Jesus Cristo simultaneamente é, para quem crê, alicerce, e para quem descrê, pedra de tropeço. Agora, o apóstolo Pedro, depois de nos ensinar todas estas verdades sobre os cristãos e sobre a igreja, e eu volto a reenfatizar, em momento algum, o apóstolo usa a palavra igreja, mas fala da igreja o tempo todo o tempo. E no versículo de número 10, se vocês observarem bem, vejamos o texto de 1 Pedro 2,10. Observem bem, antigamente, e depois a palavra agora. Então, antigamente não éreis povo, agora sois povo de Deus. Antigamente não tinhais recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Perceberam? Antigamente, agora. Antigamente, agora. Jesus Cristo, ele é um marco divisor de águas. Depois que você o encontra, ou por ele é alcançado, encontrado, ele faz uma diferença absoluta. E nós temos o entre o antes e o depois. O que antigamente éramos, o que somos agora. Nosso estado antigamente, antes de conhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador, e o nosso estado agora, depois de conhecê-lo. Antigamente, como Pedro diz em sua carta, capítulo 1, nós, diz ele, vivíamos em tempos passados, eram tempos de ignorância. Antigamente, éramos ignorantes. Em que sentido? Será que os cristãos eram pessoas incultas, indoutas? Não, eram pessoas cultas, estudadas, tinham saberes, mas elas eram pessoas ignorantes porque ignoravam quem era o Deus vivo e verdadeiro e estavam perdidos na multidão de deuses do paganismo, estavam atolados na lama da imoralidade pagã. Eram tempos de ignorâncias, ignoravam quem era o Deus vivo, ignoravam sua vontade, ignoravam seus preceitos. Antigamente, também ele diz no capítulo 1, verso 18, que nós somos resgatados de uma maneira fútil de viver. Antigamente, essa era a maneira como vivíamos, esse era o modo fútil, inútil, iludido, desiludido, vazio. Portanto, antigamente, nos tempos da ignorância, quando vivíamos uma maneira de viver fútil e vã, nós, diz o apóstolo Pedro, não éreis povo, vós não éreis. Cada cristão que se constituiu igreja, agora é povo. Então, diz o apóstolo Pedro, agora sois povo de Deus. Já vimos no versículo de número 9 que a igreja é o povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja é a nação santa. A igreja é o sacerdócio real, é a raça, a geração eleita. Pedro descreve a igreja corporativamente e coletivamente. Vimos que a igreja é povo. Agora, o Israel de Deus não é mais o Israel étnico, os judeus. Agora, o Israel de Deus é a igreja. Antes de Cristo, aquelas pessoas, aqueles cristãos,
Eles não faziam parte, não eram membros, não eram cidadãos, não estavam integrados no povo de Deus. Mas agora eles são. É como se você estivesse num país e você era um estrangeiro, um peregrino. Você não era cidadão, você não era membro daquele povo, você não fazia parte daquela nação. Mas agora você adquiriu cidadania, você não era povo. Imagine alguém que está no Brasil sem ser brasileiro. Ele não era brasileiro, ele não fazia parte da nação brasileira, do povo brasileiro. E Pedro diz, antigamente não eres povo, povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo que lhe pertence, povo que o adora, povo que o serve, povo que proclama as suas grandezas. Mas agora, diz o apóstolo Pedro, sois povo de Deus, povo que pertence a Deus e povo que procede de Deus, porque Ele nos visitou. Antigamente não éreis, mas quando Deus nos regenerou, como Pedro ensinou no capítulo 1, verso 3, nos fazendo nascer de novo. Então, Ele nos transformou em pedra viva e colocou esta pedra no templo espiritual. Jesus disse que Ele está edificando a sua igreja. Antigamente, nós não éramos redimidos, resgatados, mas Deus, com o seu poder, Ele operou uma redenção. Ele nos libertou pagando o resgate, que foi o seu sangue precioso. Foi assim que Ele nos transformou em povo de Deus. Nós não éramos purificados, mas a nossa vida foi purificada pela obediência à verdade, diz Pedro no primeiro capítulo. Portanto, somos o povo de Deus pela regeneração, pela redenção e pela purificação. Foi assim que Ele nos introduziu no seu povo, porque a salvação é individual, mas o mesmo Deus que salva individualmente, Ele acrescenta à igreja, Ele acrescenta novos membros à igreja, novas pedras no templo espiritual, novos membros no povo, no seu povo, o povo de Deus. Que maravilha, que privilégio! Se você ainda não é salvo, se você ainda não teve um encontro com Cristo, você está no antigamente. Não existe o agora, um agora diferente, um agora redimido, purificado, regenerado, um agora que é um novo marco, é um divisor de águas que Jesus Cristo faz. Por isso, você precisa crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Pedro continua comparando e contrastando o que antigamente éramos e a nossa condição e estado, e agora o que somos, a nossa nova condição e o nosso novo estado. E o apóstolo Pedro diz, antigamente, diz ele, não tinhas recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Que palavra maravilhosa! Em 1 Pedro 1,3, ele disse que Deus nos regenerou. Pedro começou dizendo, bendito seja Deus, o Deus e Pai. Ele começa adorando. Por quê? Porque Ele nos regenerou. E se perguntarmos, por quê? Por quê? Qual a razão que explica Deus ter nos regenerado, nos ter ressuscitado espiritualmente, nos ter feito nascer de novo, para sermos novas criaturas? Pedro responde, segundo a sua misericórdia. A razão que explica a obra da regeneração não é o mérito humano, não é o esforço
humano, não é a iniciativa humana. A explicação que o apóstolo Pedro nos dá neste texto magnífico é segundo a sua grande misericórdia. Só a grande misericórdia de Deus é que explica a salvação e esta obra da nova vida que Ele opera em cada um de nós. Sim, antigamente não tinhas recebido, como ele diz aqui, misericórdia, mas agora recebestes misericórdia. Ninguém é salvo, ninguém será salvo pelo que é, pelo que faz, pelo que pratica, pelas boas obras, por ser bom e por ser caridoso. Não. Para ser salvo, é preciso receber misericórdia. Se Deus não tiver misericórdia de você e de mim, e se Ele não nos conceder misericórdia, não haverá salvação. A salvação de nossas vidas foi porque Ele concedeu, Ele nos deu, Ele nos abençoou. Nós recebemos. E se nós recebemos misericórdia, foi porque Ele nos deu em Cristo a sua misericórdia. Essa é a explicação bíblica. Não tem outra explicação para a salvação. Vejamos alguns textos bíblicos importantíssimos sobre isso. Em Romanos, lemos o seguinte: Paulo diz: que diremos? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Vejamos então Efésios, também um versículo tão importante. Mas Deus, diz o apóstolo Paulo, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. Vejam, Pedro está dizendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos andando segundo o curso deste mundo, como filhos da desobediência, sujeitos e escravos de forças espirituais malignas que nos escravizavam. Mas Deus, como ele diz, que é rico em misericórdia, e em virtude da sua compaixão, Ele nos deu nova vida. Portanto, depende de Deus querer ter misericórdia. É por isso que cada ser humano, ao invés de abordar a Deus dizendo: ó Deus, veja quem eu sou, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço bem, eu não faço mal. Deus, veja, eu sou uma pessoa boa, eu não prejudico ninguém. Sempre que o ser humano, ele vai a Deus, querendo apresentar a Deus, querendo que Deus considere quem ele é e o que ele faz para recompensá-lo, ele não encontra Deus. Mas quando ele diz: Deus, eu nada sou, sou um pecador que desobedece teus mandamentos. Deus, eu nada tenho para lhe oferecer. Tem misericórdia de mim, pecador. Perdoa meus pecados, salva-me. Somente quando o ser humano age e procede assim, é que ele é alcançado, é que ele recebe misericórdia. Se você quer ser salvo e precisa ser salvo, você precisa receber misericórdia. Mas Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede graça aos humildes. A salvação
é produto da grande misericórdia. A misericórdia de Deus, segundo as Escrituras, é caracterizada pelo fato de Deus deixar de nos dar o que nós merecemos. E o que é que nós merecemos? Nós merecemos a perdição eterna, em virtude dos nossos pecados, que Deus não nos receba. Mas a misericórdia é Deus nos dispensando um tratamento diferente do tratamento que dele merecemos. Merecemos o desprezo de Deus, o justo juízo de Deus por causa dos nossos pecados. Mas ele tem misericórdia de nós e nos trata de modo distinto, porque ele nos ama e ele tem compaixão de nós. Assim, se você quer que haja um entre o antes e um depois, entre antigamente e um agora, um antigamente, numa situação da qual você não fazia parte do povo de Deus, mas agora você fará. Antigamente, sem receber misericórdia, e agora recebendo, então só tem um jeito, é se curvando diante de Cristo, é crendo que Ele é a pedra viva. Os construtores examinaram Jesus, Deus nos deu Jesus, e as pessoas estão construindo as suas vidas, e os religiosos também, e eles avaliam a pedra fundamental angular, Jesus, e rejeitam e dizem, não serve. Mas para quem crê em Jesus, ouve a Deus e diz, Jesus é o alicerce, Ele é o fundamento do meu ser e da minha vida, eu vou construir a minha vida sobre Ele. Quando você crê em Cristo como Senhor e Salvador, então Ele é o alicerce da sua vida. E quando Jesus é o alicerce da nossa vida, podem vir as águas, as correntezas, os ventos e as tempestades, mas a casa não é derrubada, porque ela está edificada sobre a rocha, que é o Filho de Deus, é Jesus. Eu oro, eu peço que Deus tenha misericórdia de você e salve a sua vida, e que Ele te abençoe rica e abundantemente.